Então, nessa ação penal 506-31-30-17, continuidade de depoimento do senhor Demerval de Souza Guzmão Filho. Devolvo a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio. Senhor Demerval, ainda faço referência a essa planilha, quer dizer, o senhor já esclareceu que o senhor não recebeu esse valor e não tem relação com, enfim, com esses dados. Também ninguém, em nome do senhor, recebeu esse valor. Com certeza. Tá certo. Excelência, sem mais perguntas. Certo. A defesa de Glauco Costa Marques. Muito rapidamente, excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, senhor Demerval. Bom dia. Bom, respondendo às indagações do juízo... Vou ficar de costas, senhor, desculpe. Fique à Vou dar vontade. do microfone aqui. O senhor disse que nunca esteve com o senhor Glaucus da Costa Marques. Apenas no sentido da complementação dessa questão, o senhor tem conhecimento sobre se o senhor Glaucus já esteve na DAG? Eu não tenho conhecimento, mas posso afirmar que nunca esteve. Perfeito. O senhor ou pessoa ao senhor subordinada já esteve com o Glaucus para tratar sobre a compra do Instituto? Não. Nunca. Eu, com certeza, não, e acho muito difícil algum funcionário meu ter estado com Glaucus. Tá bom, eram essas negações, eu agradeço, excelência. A defesa de Marcelo Baio Odebrecht. Sem perguntas. A defesa de Paulo Melo. Sem perguntas, excelência. Defesa de Roberto Teixeira. Bom dia, excelência. Bom dia. Bom dia. Demerval. Pouquíssima coisa. Só para a gente ficar fiel aos termos. Senhor Demerval, quando o senhor se referiu àquele e-mail, que até foi mostrado pelo juízo, e-mail que inicialmente partiu do advogado Roberto Teixeira, ao Louveira, se não me engano, e depois chegou ao senhor falando do pagamento de comissão para Edna. O senhor se referiu aqui, que estaria no e-mail, pagamento por fora. Para deixar bem claro, é pagamento por fora ou pagamento em dinheiro? Tá escrito no e-mail que era pagamento em dinheiro. Tá, que o senhor usou a expressão por fora só para a gente acertar os termos. Vou pedir desculpa que eu vou ficar de costas pro senhor. Não tem problema, não tem problema. Então está escrito em dinheiro, é Em isso, dinheiro, né? sim. No e-mail está escrito em dinheiro. Ok. Acho que já ficou claro aqui, mas enfim. Depois da lavratura da escritura, na qual o senhor efetivamente a sua empresa se tornou proprietária desse imóvel, o senhor teve algum outro contato com o advogado Roberto Teixeira? Não. Foi meu último contato com o Dr. Roberto Teixeira foi no início de dezembro de 2010. E para encerrar, o senhor tomou conhecimento dos trabalhos advocatícios que foram desenvolvidos pelo advogado Roberto Teixeira para desembaraçar esse imóvel? O senhor sabe se havia algum tipo de complicação familiar, alguma coisa relativa ao espólio? O que o próprio Dr. Roberto comentou comigo, que era um espólio em litígio, tinha uma briga familiar muito forte, inclusive com agressão física, e que foi muito trabalhoso desembaraçar essa venda desse imóvel. Obrigado, excelência, estou satisfeito. Certo. A defesa de Roberto Teixeira, a defesa do próprio acusado, tem questões? Bom dia, excelência. Só alguns esclarecimentos. Nas folhas 146 da denúncia, senhor Demerval, é dito o seguinte: evidenciou-se que esses 3 repasses referidos da construtora Norberto Odebrecht da DAG, que totalizam 7.600.000, foram realizados sem contrapartida de prestação de serviços que possa ser associada diretamente a esses valores. Eu gostaria que esse ponto ficasse claro. Esses valores, esses serviços foram prestados ou não foram prestados? Foram prestados, excelência. Aí realmente é um lapso que eu não pude entender da perícia, mas tem aqui os vouchers de todas as despesas que perfazem no período da mobilização, que vai de setembro a o finalzinho de dezembro de 2010. Eu tenho a comprovação Cadê ele?
de que realmente foi feito todas essas despesas, tá? O sindicusto estava aberto, os lançamentos estão lá, todos os pagamentos são, inclusive sei da obra já estava aberto, e nesse período nós realizamos em que a colocação de que não há gasto. Nós gastamos no sindicusto da obra da BN, no subcusto mobilização, 5.962.000, e fora isso, existem aqui fotos diversas da mobilização, tá? Peguei algumas fotos, porque senão... Portanto, foram prestados. Os serviços foram prestados, sim. Tá, muito bem. A denúncia lança algumas suspeitas também sobre o fato dos valores serem redondos, ou seja, o fato desses pagamentos feitos pela Odebrecht serem esses 3 pagamentos em números redondos. Eu gostaria de saber do senhor, isto é comum? Por que é assim? Afinal de contas, o senhor pode explicar isto um pouco melhor? É quase que uma regra, isso é uma praxe, é quase que uma regra no mercado de cliente privado de haver o adiantamento, que o adiantamento seja em valores redondos, até porque muitos desses contratos são feitos por marco contratual. Então, o marco contratual é um valor fixo, fechado, que é o somatório dá o valor final do contrato. O senhor tem outros exemplos da sua empresa? Diversos. Muito bem. Quase que regra isso. Muito bem. Há uma outra suspeita da denúncia lançada sobre o fato de haver recibos no lugar da nota fiscal relativa a esses valores. Explique para nós, por favor, a presença desses recibos e se há ou não há, enfim, nota fiscal. A nota fiscal ela só é emitida quando a prestação de serviço é concluída. Então, o recibo é o lastro, a documentação é a prova de que o dinheiro sai de uma conta, de uma empresa para outra conta. Então, você tem aquele recibo, e esse recibo ele é morto quando a prestação de serviço é concluída e é emitida a nota fiscal, que isso aconteceu no início de dezembro de 2010, porque, com certeza, o boletim de medição é do início de dezembro, fechou-se e aí paga-se um tempo depois. Portanto, a nota fiscal foi emitida, assim, da mobilização de tudo direitinho. Senhor de Merval, eu preciso que um ponto fique bastante claro. O magistrado questionou o senhor acerca da confissão de dívida. Pois não. O senhor firmou ou não firmou essa confissão de dívida? Não firmei essa. Eu não me recordo de ter... O que eu me recordo é de ter recebido, não entendido, procurei o próprio Marcelo, perguntei o que era isso, ele disse, esqueci essa confusão de Gilberto. Ele desconversou e eu também não insisti no assunto e ficou por isso. Eu vou insistir com o senhor. O senhor assinou ou não assinou? Eu não assinei. Não assinei. O terreno era seu? O terreno era meu. E justamente sobre esse ponto eu gostaria que o senhor nos esclarecesse mais uma questão. Quem era o proprietário desse terreno, senhor Demival? O senhor pode nos dizer, afinal de contas, quem era o proprietário? A denúncia afirma que o proprietário era a Odebrecht. Então o senhor agora traz a sua fala e diz que o senhor comprou isso. Afinal de contas, quem era o dono do terreno? Doutor, se o senhor me perguntasse na época, eu afirmaria que esse terreno era meu. Hoje, com o desenrolar desse processo, vendo a quantidade de pagamentos feitos à minha revelia, que eu não tinha a menor ciência por fora, o que eu posso dizer ao senhor é que eu fui enganado. Hoje eu entrei aqui como laranja nesse processo e hoje eu vejo que eu foi um pato. Isso que eu fui. Eu queria entender uma parte só dessa sua atuação, né, na compra do terreno. Tá? Você tomou alguma iniciativa de contratar o escritório e particularmente o Dr. Roberto Teixeira como seu advogado? Não, foi uma colocação imposta. Quem foi o advogado que representou e peticionou em nome da DAG nas ações judiciais que envolviam as dívidas do terreno que tiveram que ser encerradas para a consumação da venda? Foi um advogado indicado por Dr. Roberto Teixeira, relembrando aqui nos autos, é o nome Maria de Lourdes,
e durante esse processo de instrução, até por curiosidade, eu consegui fazer a pesquisa e ela é sócia desde aquela época do escritório de Dr. Roberto Teixeira, e também na procuração está um endereço que não é o endereço do escritório de Dr. Roberto Teixeira. Bom, você teve com essa advogada, você se reuniu com ela, você Não, teve não. algum tipo de contato? Nunca tive, foi Dr. Roberto Teixeira que me indicou ela. Em algum momento, durante as tratativas para a compra do terreno, foi feita alguma menção por Dr. Roberto Teixeira ou por qualquer outra pessoa sobre a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo? Não. Aproveitando a pergunta da doutora procuradora, eu queria saber quanto a DAG tinha em caixa nessa época, já que você está mencionando que só uma conta que tinha 4 mil e mencionou que tinha outra conta. A estimativa e se você fez esse tipo de levantamento? Não fiz não, mas deveria ter aí com certeza no caixa livre da empresa uns 5, 7 milhões de reais. Você teria como demonstrar isso? Sim, sim. Se na época você tivesse visto ou atentado para o nome de Glaucus, naquele contrato que foi mencionado aqui de julho, você saberia quem era Glaucus? Saberia que tipo de ligação ele teria? Saberia qual tipo de peso que teria Glaucus hoje? Naquela época? Não saberia. E por último, excelência, se o negócio tivesse vingado, né, já que você falou que tinha uma perspectiva, na verdade, de negócio, se o negócio vai para frente e tivesse vingado, qual era a expectativa que você teria do custo desse negócio e dos lucros que você obteria com esse negócio? A gente consegue fechar um número fazendo, né, a metragem de metro quadrado que seria construído, vezes um preço de mercado. A gente estimaria, entre a compra do terreno e a construção, um valor entre 70 e 80 milhões. Se fosse vender, eu receberia aí, teria um lucro aí de 6% a 8% no ato da venda, e se fosse para alugado, esse resultado viria ao longo do pagamento do aluguel, no período que fosse calculado no business plan, qual era o prazo ideal de aluguel para que o meu investimento fosse devolvido através do aluguel. Tá, só mais duas perguntas. Eu queria que, embora você já tivesse respondido, eu queria entender, mesmo com essa proximidade e ligação com o Marcelo, em nenhum momento ele fala com você dessa planilha italiana? Essa é uma pergunta. E a segunda é, se você teria algum tipo de problema, né, de fazer algum tipo de acariação, ou sentar com qualquer dessas pessoas envolvidas da Odebrecht, ou seja, para se manifestar em relação aos pagamentos dos documentos que foram aqui apresentados. Marcelo jamais comentou comigo isso. Aliás, está claro já aqui minha relação de amizade com o Marcelo, quando nosso contato físico ficou muito espaço, em função da agenda dele e da minha também, então nós nos encontrávamos pouco, e quando nós nos encontrávamos era para conversas, e Marcelo, eu evitava até puxar assunto de trabalho, porque Marcelo vivia muito estressado, então não conversava de forma geral de empresa, de trabalho. A conversa era conversa de dois amigos de infância. E eu não tenho problema nenhum em fazer uma cariação. Aliás, eu estou aqui para ajudar o Ministério Público nessa caminhada aí do aparecimento desses processos aí, que essa fábrica de dinheiro aí que Marcelo anexou esses dias colocou. Estou à disposição com Paulo Melo, Marcelo, Paul Altite, Alberto, quem quer que seja, estou à disposição. Uma última questão, Excelência. Só em relação ao que foi investido na compra desse imóvel e aquilo que o senhor recuperou no final. Há uma diferença? O senhor teria investido mais do que recuperou? O senhor teve prejuízo, então, nesse negócio? Acabei tendo um pequeno prejuízo. Eu quis me ver livre. Esse assunto da compra foi uma coisa que me chateou muito, porque criou expectativa, não só em mim, como na empresa, que era um negócio que tinha, né, traria uma imagem para a empresa, um contrato de vulto, e aí eu quis ir embora e pronto. Mas foi um negócio que me chateou bastante esse Teve episódio. prejuízo, portanto teve um pequeno prejuízo. Tive, sim. Satisfeito. As perguntas adicionais do juízo. As suas tratativas com o grupo Odebrecht foram com, o senhor mencionou, com o senhor Marcelo Odebrecht, o senhor Paulo Melo,
Com o senhor Paul Tite, o senhor também tratou? Não, nunca tive com o Paul Tite para tratar desse assunto, não. Os detalhes, assim, dessa aquisição e tudo, o senhor tratou com quem? Do Grupo Odebrecht. Paulo Melo, quando me levou me apresentou a Roberto Teixeira, ele me apresentou, disse que era a pessoa. Depois eu tratei diretamente com o Roberto Teixeira dessa compra, que já estava tudo definido nessa lista que se performava um valor de 7.300.000, e com Louveira assuntos corriqueiros de manutenção do imóvel, dele me ajudando, pegando conta de luz, aí atrasava essas coisas. O senhor mencionou quando eu indagava ali que, salvo engano, teria sido feita uma referência a um terceiro já no início da negociação? Se comentou que havia uma pessoa que tinha anteriormente negociado a compra daquele imóvel, que tinha um contrato, uma opção de compra, uma preferência com... E não foi identificada essa pessoa? Não, excelência, nesse momento não. Mas aí o senhor mencionou um valor de 30, 40 mil? Era um valor irrisório que cabia dentro desse valor, não era 800 mil reais. Mas esse 30, 40 mil para quê? Para pagar esse terceiro? Estava associado ao pagamento desse terceiro, como alguma indenização, alguma coisa assim. E por que isso não figurou no contrato, quando foi feito aquele contrato primeiro entre a DAG e a ASA? Porque era um valor pequeno, da mesma forma que não estava o valor de Roberto Teixeira, que eu não sabia que tinha que pagar. Isso eu só saberia, eu só soube depois. E como era um valor pequeno, não estava, que só estão aí os macros valores, né, os valores maiores, se você for observar. E o senhor pagou esses 30, 40 mil? Não, eu paguei 800. Sim, mas não. foi em dezembro. Não paguei. Não e paguei. O que aconteceu? Sumiu esse valor? Não, ele estava na relação, né? E aí foi pago tudo e ficou faltando esse valor. Quando foi no final de novembro, início de dezembro, que veio a notícia que o valor que estava lá atrás colocado como 30 mil era 800. Quem ele passou que tinha que pagar esses 30, 40 mil? Estava na relação que o Roberto Teixeira me passou inicialmente. Essa primeira reunião estava o senhor e o Roberto Teixeira só? Eu, Roberto Teixeira e Paulo Melo. Foi Paulo Melo que me levou. Eu fui para o Odebrecht e eu fui inclusive no carro de Paulo para... E o Paulo Melo permaneceu na reunião? Até o final. E o senhor mencionou também que, salvo engano meu aqui, de memória, que desde o início foi lhe dito que parte tinha que ser pago por fora, ou isso foi depois? Não, a única vez que eu vi que haveria um pagamento por fora foi nessa primeira reunião, quando o Roberto Teixeira coloca se haveria a possibilidade de se pagar, e aí eu não me recordo, para um ou mais de herdeiros, um valor por fora, que foi quando eu dei a recusa que se tivesse por fora eu estaria fora do negócio. E quanto seria esse valor por fora? Ele não chegou a falar, não houve, como eu interrompi, ele não chegou nem a evoluir a fala do valor, excelência. Mas esse valor por fora seria acima dos 7 milhões ou dentro desses 7 milhões? Excelência, eu não faço a menor ideia, porque não foi realmente detalhado isso. Aquele 192 mil em dinheiro que teria sido pago adicionalmente para a corretora, isso estava no contrato? Não, senhor. Então seria um pagamento por fora, então? Como está no e-mail, ele solicitou em dinheiro. Foi um valor extra, vamos dizer assim, que surgiu. Mas não estava no contrato? Não, senhor. Foi feito algum contrato adicional sobre esses 192 mil? Não, porque eu não paguei. Não foi pago. Eu não paguei. Bom, alguma coisa o senhor gostaria de dizer ainda? Excelência, se me permite só um complemento rapidamente. Os pagamentos feitos pela DAG que envolvem os fatos desse processo, fora os pagamentos de cheques administrativos que foram feitos pela empresa, e fora as duas TEDs feitas, mencionadas pelo senhor, teve mais algum pagamento em outra modalidade? Não, foram todos pagamentos contabilizados, saindo de minha conta corrente para a conta corrente dos beneficiários. Satisfeitos. Tá, só mais então uma negação que ocorreu. Talvez o senhor tenha dito, mas a questão dos honorários do Roberto Teixeira só apareceu também em novembro, dezembro? Sim, excelência. Só me foi informado que haveria esse valor a ser pago no final de novembro e início de dezembro. Lá em setembro, não? Jamais foi comentado. E nem nas conversas preliminares? Nunca. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final, hein? Excelência, só agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria... de forma rápida, só dizer que a DAG, como eu já falei, é uma empresa que tem 18 anos de mercado. Desde 2008 nós trabalhamos com cliente privado. Tive a oportunidade de ser empresário, funcionário da construtora Norberto Odebrecht. Foi uma decisão minha sair.
até por influência, como eu disse, de meu pai, que era um construtor, que teve também uma construtora que operava lá na Bahia, né, e foi isso que me motivou, e eu tinha um sonho de ser empresário, e o que eu tenho a dizer ao senhor, que a DAG é uma empresa que atua hoje, tem uma base operacional em 4 estados, tem aproximadamente 3 mil funcionários, e eu estou aqui justamente para tentar sair dessa acusação aqui de laranja, que, como eu disse, eu fui enganado, e o que eu sou mesmo me sinto, desculpe o termo, mas é um pato. E aqui só quero agradecer ao senhor. Tá certo, então eu vou declarar encerrado o depoimento do senhor Demerval de Souza Filho, pode interromper.